cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais o Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março. Vamos falar das conquistas no mercado de trabalho e dos desafios a serem enfrentados. Para falar deste assunto, a nossa convidada é a coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau, Sintraceb, Sueli Silvia Adriano. Antes de começar a nossa conversa, é preciso lembrar que o Dia Internacional da Mulher não é exatamente uma data festiva. Aliás, está mais para uma data reflexiva sobre a condição das mulheres na sociedade e principalmente no mercado de trabalho. Muitas vezes a entrega de uma flor simboliza mais um gesto machista, né, do que uma atitude de respeito às mulheres, e os números mostram isso. As mulheres continuam com os salários inferiores aos dos homens, os cargos de diretores ou de comando nas empresas também estão, em sua maioria, com os homens, sem contar os índices de violência doméstica e sexual que continuam alarmantes. Ou seja, nem tudo são flores. Mas para as trabalhadoras no serviço público, o que precisa melhorar de imediato? Aliás, vamos começar exatamente por esse ponto com a nossa convidada, Sueli. Boa noite, Sueli. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Boa noite. Vamos começar por este ponto, né? Vamos falar aqui das trabalhadoras do serviço público. O que precisa melhorar? Bom, principalmente as condições de trabalho, né? Por mais que as trabalhadoras, né, quando a gente faz todo o debate com elas, principalmente no Serviço Público Municipal, na campanha salarial, obviamente, em primeiro plano, vem a questão salarial, na visão delas, né? Mas eu sempre coloco o seguinte, que para além da questão salarial, nós primeiro temos que pensar na saúde desta mulher, porque o que vai adiantar daqui a um tempo, se não der condições de trabalho, se ela não estiver bem de saúde, o que vai adiantar ela ter um bom salário? Ela vai gastar metade do salário dela em remédio ou em tratamento. Então, hoje, está faltando essa conscientização, né? Nós percebemos muito que quando a gente faz a luta, aí, por exemplo, fez a luta para a redução de jornada na saúde, né, da enfermagem, da assistência, né? Era uma luta para que dê qualidade de vida para essa trabalhadora. E, no entanto, muitas delas acabam se entregando, até por conta do capital, né, do sistema que está instalado, acabam entregando aí 2, 3, 4 horas a mais de trabalho, em virtude para se manter num padrão de vida. Melhorar o salário, né? Para melhorar o salário. Então, e obviamente, em alguns casos, nós temos aí aquela trabalhadora pública, que eu não tenho um número preciso, mas tenho certeza que há um número muito grande de trabalhadoras que hoje elas são as chefes da casa. Né? Sueli, quando a gente fala de mulher, obviamente a gente precisa fazer um recorte, né, de que mulher a gente está falando. No caso aqui, nós estamos falando hoje a respeito da mulher no serviço público. E ela tem lá diversas lutas travadas para melhorar sua condição de trabalho. E olha só, quando a gente fala de mulheres no serviço público, também tem um outro recorte, porque no serviço público tem diversas atividades, entre as quais, como a Sueli já falou aqui, da saúde, tem da educação, tem do setor administrativo, enfim, são essas trabalhadoras que estão em diversos setores, né? E hoje nós temos, nesses setores, a presença de mulheres, uma presença muito grande, né? E essas mulheres lá reivindicando algumas condições de trabalho, né? Vamos começar aí pela educação. Bom, a educação nós somos a maioria, né?
Até porque eu acho que até por conta do próprio mundo machista, né? Da cultura machista que se tem, que a mulher tinha que ser dona de casa ou, se fosse estudar, tinha que ser professora, né? Então, acho que até por conta disso. Na educação hoje, a grande dificuldade das nossas, aqui em Blumenau principalmente, né? Nós temos a questão do não cumprimento da Lei 11.738, que é a hora-atividade. Hoje nós temos só 20%, teríamos direito a 30%, para justamente essas trabalhadoras não levarem para casa o planejamento, a organização, né, do trabalho em si. Então, hoje, essas trabalhadoras acabam levando para casa mais uma jornada de um terço de hora, ou até mais, né, para dar conta do dia a dia da sala de aula. Então, na educação, a maior fragilidade é essa. A segunda, diria, apesar de Blumenau já pagar o piso, né, nós temos um volume muito grande de ACTs, de contratos de trabalho. Isso é uma insegurança, né, para quem está lá no mercado, né? Justamente. Isso não só uma insegurança, quanto uma falta de valorização. Porque hoje o contrato de trabalho aqui em Blumenau, ele é um contrato que paga o piso, né, salarial da categoria, e essa profissional ela não tem valorização de carreira, como as efetivas têm. Então, acaba se estagnando. Então, hoje é R$2.000, vai ficar R$2.000, e tem gente muitos anos sendo ACT, né? Ficando nesse cargo de contrato. E sem contar essa estabilidade de final de ano, termina o contrato, começa rompe, tudo né? de novo, tudo, né? rompe o contrato, começa tudo de novo. Então, há uma instabilidade e nós vimos assim, aqui, principalmente do Centro de Educação Infantil, aquela profissional do Centro de Educação Infantil, há um desgaste muito grande, né? Não, claro que com as efetivas também, né? Mas as efetivas têm essa tranquilidade de saberem que estarão ali, no mesmo local, né? E no ano que vem não precisa ficar pensando se vão trabalhar ou não. O contrato de trabalho gera daí uma insatisfação, uma intranquilidade e que automaticamente, em alguns casos, gera também a doença. Sim. Né? Sueli, a gente vai tocar nessa questão da doença das trabalhadoras, mas voltando nesse ponto, né, das trabalhadoras e trabalhadores também, ACTs, são trabalhadores que eles têm um tempo determinado, eles começam num período, chega lá no final do ano, muitas vezes, falando da educação, esse vínculo de trabalho ele é rompido. Então, por isso que é ACT. Né? E aí, assim, esse tipo de atividade não é quase uma terceirização? Ou se aproxima dessa ideia de terceirização da mão de obra? Não por conta do contrato em si, né? Não por conta do contrato, porque ele é um contrato feito diretamente com o poder público, né? No RH da administração direta. Não, mas caminha para. Né? O que a gente tem tentado desde 2010, que a gente entrou no sindicato, é cada ano nós forçarmos mais o governo a fazer o concurso público, não só para dar uma tranquilidade, mas pela própria valorização dos trabalhadores, mas também para colocar dinheiro novo dentro do Instituto de Previdência. Porque hoje o maior volume, né, e são mulheres, na sua maioria, que estão contratadas na educação, elas são ACTs e contribuem para a Previdência. Não contribui para o nosso Instituto de Previdência. Então, esse dinheiro vai para a Previdência. E, enquanto isso, o nosso Instituto é um volume muito grande da educação. A saúde acaba tendo um volume menor, mas a grande maioria dos nossos contratos. Mas a gente tem muito medo dessa questão da terceirização, principalmente por estar batendo na nossa porta uma reforma trabalhista que pode acarretar isso. Então, a gente tem alertado bastante as nossas trabalhadoras de que a gente tem que fazer a defesa do concurso público para dar uma estabilidade, não aquela instabilidade que muitas pessoas, né, da sociedade dizem que é a nossa regalia, né, da estabilidade política, digamos assim.
porque ela não deixa de ser uma instabilidade política, porque ela nos dá o direito de sermos profissionais sem ficar à mercê de quem está no poder do partido político. Sim, sim. Então, eu acho que a população deveria nos agradecer por ter essa estabilidade, porque senão os bons profissionais talvez já teriam saído do serviço público. E eu considero também que nós temos, do montante de 100%, 95% da nossa classe trabalhadora é muito comprometida com o serviço público, né? E precisa valorizar mais essas mulheres que, por vezes, têm tripla jornada, que cuidam dos filhos da sociedade, dos seus próprios filhos, né? Que tem toda uma preocupação pedagógica, porque não é só o cuidar, é o educar, que aqui em Blumenau a gente defende muito isso, né? Nós fizemos muita conversa com a Secretaria de Educação nessa condição de valorizar essas profissionais enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto pessoas que estão comprometidas e que educam, que não cuidam apenas dos filhos da sociedade. Né? Então, há uma preocupação nessa condição, aí, principalmente com a educação. Bom, nós estamos com a nossa convidada hoje, a Sueli, que é presidente do Sintraceb. Ela veio aqui para falar da condição da mulher por conta do Dia Internacional da Mulher, mas você percebe que a gente está fazendo um olhar um pouco diferente. Nós estamos fazendo uma discussão dessa condição da mulher no mercado de trabalho, especificamente no serviço público. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, vamos falar da condição de saúde das trabalhadoras e vamos falar também dos avanços, das conquistas e do que precisa avançar mais ainda. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos.